vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar que a Bíblia, graças à Bíblia, eu virei ateu, né? Mas aí eu leio bastante a Bíblia. Eu vivei no sistema religioso por volta de 15 anos, tá? E aí eu fiquei lá, porque a gente é programado pelos nossos pais, né, desde pequeno, pra gente acreditar em Jesus, acreditar aí no céu, acreditar aí, enfim, nesse personagem, né, Jesus. Só que eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento, eu não lia muito a Bíblia. Eu ia só por ir mesmo e não lia muita Bíblia, E aí, só que eu questionava muita coisa dentro do sistema e muitas coisas também relacionadas à Bíblia. Versículo, capítulo. Só que eu fiquei por volta desses 15 anos, sim, com medo do mal, com medo do inferno, com medo do Satanás, com medo dessa historinha todinha aí criada aí pela Igreja Católica. Depois eu vou falar mais sobre isso. Depois que quando eu comecei a pesquisar, comecei a se questionar. Quando eu comecei a estudar mais, ler a Bíblia mais, no Velho Testamento principalmente, né? Aí eu fiz várias pesquisas, descobri várias coisas, aí me tornou eu conhecendo mais a Bíblia, conhecendo mais as verdades. Chegou a um ponto de eu não acreditar mais em Jesus, nem mesmo na Bíblia, em nada desse. Assim, claro que da Bíblia eu não acredito em nada. Esse Deus da Bíblia eu não acredito em nada. Só que aí o que aconteceu? Eu vi muitas coisas dentro do sistema religioso e vi muitas coisas, uma contradição, né? A Bíblia, por si só a Bíblia, ela é cheia de contradição. Ela é cheia de mentiras, né? Eu vou citar só uma contradição aqui para vocês terem uma noção um pouquinho da contradição. Sobre Moisés, né? Ele subiu no monte, não sei o que, né? E aí, só que tem um mandamento de não matarás. Só que aí tem esse Deus, ele pedindo para matar as pessoas lá na época, mandando matar ali um animal, mandando matar ali derramamento de sangue, né? Então é uma contradição, porque se ele fala que Deus diz não matarás, né, do mandamento, aí ele tá lá, esse Deus tá pedindo lá para matar os animais, matar as pessoas. Então eu fiquei, nossa, mas já é uma contradição. E essa é a primeira de muitas contradições que tem dentro da Bíblia. Essa não é a primeira nem a última, né? Tem muitas contradições. A Bíblia, por si só, ela foi criada pela Igreja Católica, né? Já começa por aí. Assim como esse Jesus também foi criado pela Igreja Católica. Ele só é apenas uma fantasia, aí, uma criação da Igreja Católica. Se esse Jesus, eu digo, essa palavra Jesus foi uma criação da Igreja Católica, assim como a historinha dele também. Mas eu digo assim, em relação a esse Jesus que a Igreja Católica modificou sua aparência, sua história e seu nome, ele realmente existiu. Mas não que essa historinha que foi criada aí pela Igreja Católica. Assim, que fez milagres, não sei o que ele é branco, porque na época, pra você só ter uma noção, na época que esse suposto Jesus aí, né, que descobriram aí, que os cientistas estudaram, foram lá atrás, na época não existia pessoas brancas, pessoas como assim, essa imagem aí desse Jesusinho aí, nas fotos aí, nos sistemas religiosos. E sim, ele foi negro, não tinha olho azul, não tinha cabelinho loiro. A Igreja Católica, ela tinha na época lá no... Deixa eu me lembrar aqui que eu volto aqui. No século XV, né? A Igreja Católica, ela dominava tudo. Assim como o governo, o presidente, ele domina tudo. A Igreja Católica tinha muito poder contra o mundo inteiro, né? Assim, enfim, principalmente lá na Roma, né? No Império Romano. Então, através do cristianismo, o Constantino, né, tinha seus deuses ali,
ele se converteu ao cristianismo através da Igreja Católica. Aí o Constantino, que ele criou o cristianismo. Aí, só que junto com a Igreja Católica, eles criaram esse personagem Jesus. E pegou ali uma história de deuses pagãos, assim como Horus e Mitra, que tem a mesma historinha desse Jesus. Nasceu dia 25 de dezembro e tudo mais. Que ele só apenas já existia no grego, né? Na mitologia grega, se não me engano. Na mitologia grega já existia essa história desses deuses pagãos. Só que a Igreja Católica só apenas pegou essa história dessa outra história desse Deus pagão e colocou na historinha de Jesus. E aí eles adoravam muito o sol, porque lá eles criavam seus próprios deuses, né? Eles achavam que tudo era Deus, até mesmo o sol era um Deus que estava ali. Ele achava que era uma pessoa empurrando o sol, era um Deus empurrando o sol. Então eles criaram o Deus Sol, eles adoravam o Deus Sol. Eles adoram até hoje, até no dia de hoje, adoram o sol. Só que aí eles teve que criar esse personagem Jesus para poder trazer uma imagem dele, que o sol é significatividade desse Jesus, né? Que é Jesus é o sol. Então, eles criaram ali, porque como eles endeusavam muito o sol era muito precioso, eles não tinham estudo, eles não sabiam, não tem hoje, como nos dias de hoje, né, tanta ciência, tanto estudo hoje para desenvolver, aprender muita coisa. Naquela época não existia, então eles criavam seus próprios deuses. Então esse Jesus, ele foi criado através de poder de massa, para controle de massa, né, lá na época também. Então essa historinha aí foi criada pela Igreja Católica. Assim como a sua historinha também da sua mãe. Mas isso aí já tem vídeo aqui meu no canal. Então, quando eu fiquei descobrindo essas pesquisas todas, essas pesquisas essas pesquisas fui descobrindo, estudando, claro que também houve também um questionamento. Eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ler mais a Bíblia. Aí cheguei ao ponto que esse Jesus é a criação da Igreja Católica. Esse Jesusinho, esse Deus aí, ele gostava muito de derramamento de sangue no povo da época dos hebreus. Ele não queria dinheiro, ele não queria louvorzinho, ele não queria ninguém bem vestidinho na casinha dele. Ele só apenas pedia para o que era mais valioso na época, né? Era gado, para aí, Alexandre, mexer aí. Era gado, era animais. O mais precioso na época eram animais. Aí eles pegavam o animal e matavam. Esse Deus pedia para matar os animais, sacrifício. Ele só gostava de derramamento de sangue. E a maioria das mortes que tem na Bíblia, descrito na Bíblia, foi esse Deus pedindo para matar no Velho Testamento. Ele não matava com suas próprias mãos, mas ele mandava matar. Então esse Deus, esse Jesus, esse Deus, ele foi criado assim para a guerra de espada, né? Guerra lá, foi criado para aquela época lá de Israel, lá para o Império Romano. Foi uma historinha criada lá por eles, porque era muita guerra, né? Era muita guerra lá, era muita gente morta, muita gente, enfim, revoltada na época. Então, por isso que ele teve que criar esse Jesus aí, porque eles tinham muito, assim, olhava para ele, o sol e para ele, assim como fosse um Deus que dava força, assim como o ser humano por si só, né? Ele precisa acreditar em alguma coisa de um fetiche, né? Por si só, o ser humano ele precisa desse fetiche para poder acreditar em alguma coisa. Então a mesma coisa, ele precisava de acreditar nesse Jesus, nesse sol, né? No Deus Sol, achava que o sol era um Deus e ficava lá adorando ele. E por si só criou esse Jesusinho personagem, que, né? Aí outra coisa também, então ele só foi também o suposto céu, né? O suposto céu, eles criaram também o céu, porque o céu, lá eles queriam muito uma vida boa, porque era muita guerra, né? Era uma vontade do povo da época lá, era uma criação, era uma vontade do povo da época, que foi passada para a Bíblia. Os católicos na época, o cristianismo, o Império Romano queriam uma vida
eles queriam acabar com aquilo ali tudo. Eles queriam um céu. Eles criaram um céu aí, esse Jerusalém aí, né? Que a Terra Santa, um lugarzinho de paz, um lugarzinho de felicidade, vida eterna. Então eles queriam muito uma vida melhor, porque era muita guerra, era muito derramamento de sangue. Então eles queriam uma vida melhor, né? Eles queriam viver na eternidade. Eles queriam ter uma vida melhor. Por isso que a Igreja Católica, junto com o Império Romano, lá no século XV, ali por ali, século IV, eles criaram ali o céu, o suposto céu, que vocês escutam muito nas igrejas. Isso ali foi uma vontade do pessoal da época, foi uma criação do pessoal da época. O céu, ele não existe, e sim foi uma criação do povo lá do Império Romano, junto com a Igreja Católica que criou. Não é porque exista, mas sim foi uma criação deles lá na época, porque eles queriam muito uma vida melhor, porque era muita guerra, era muito derramamento de sangue. Então eles queriam acabar com aquilo tudo. E eles acreditavam que ia descer uma nova Jerusalém, né? Um céu, uma vida eterna para eles. Outra coisa também, o suposto Satanás e demônio, e Lúcifer, né? Também foi criado pela Igreja Católica. Esse céu também ele foi criado, assim, quando eu fiz essa pesquisa, eu estudei mais a Bíblia, fiz várias pesquisas, porque não adianta você só apenas só ler só as coisinhas boazinhas e bonitinhas dentro da Bíblia, não. Você tem que ler tudo para você poder depois me criticar nesse vídeo, porque se você não leu a Bíblia toda, você não tem todo o direito de vir aqui tirar minhas razões, que eu tenho todo o meu direito, porque o canal é meu, né? Então, esse céu também foi criado para as pessoas ficarem com medo ali de fazer mais o mal, porque era muita guerra, era muita gente fazendo mal ali, matando, era muita guerra. Então eles criaram esse céu aí para poder as pessoas pararem mais de matar, né? Pararem de mais fazer guerra e ficar mais um pouquinho quietinho, fazer só o bem, para poder ter um pedacinho desse céu aí, né? Nova Jerusalém. Então por isso que esse céu foi criado, para colocar medo nas pessoas na época, para parar de fazer guerra, matar. Que era muita matança, era muito derramamento de sangue, esse Jesus mandando matar, e era muita cachorrada. E esse Satanás, esse diabo, também foi criado ali pela Igreja Católica, junto com o Império ali no século XIII, né? Século XV, século IV ali, foi criado também o suposto Satanás e diabo, que também eles criaram, não só apenas eles tiveram a ideia, mas ele pegou de outra mitologia, uma mitologia grega. Porque esse demônio aí que você vê, ele com um chifre todo de vermelho, né? Ele já existia na mitologia grega. A Igreja Católica só, junto com o Império Romano, na época lá, junto com Constantino, ele só apenas pegou essa mitologia desse Satanás aí, desse diabo, na figura dele, né? Uma criação, não é que ele existia na mitologia grega. Era criado na mitologia grega, esse Satanás, esse diabo. Ele feio desse jeito. A Igreja Católica, junto com o Império Romano, só apenas pegou e trouxe para o cristianismo, para colocar medo nas pessoas, para as pessoas acharem que esse suposto Satanás, esse suposto demônio, esse suposto mal, ele exista. Mas só foi apenas uma criação da Igreja Católica também. Não existe, foi apenas pegada de outra mitologia, que a Igreja Católica, na época, no século lá 325, 300 ali por ali, aí eles pegaram e colocaram no cristianismo, para colocar medo nas pessoas, para as pessoas terem medo desse suposto demônio, né? Porque nós mesmos, nós seres humanos, tem um pouquinho desse animal, né, do mal, e tem um pouquinho desse lugar, um bonzinho, né? Ninguém que pisa nesse mundo é suposto só 100% santo. Não é que esse demônio ele exista, dessa mesma figura que criaram para ele, mas e sim, esse demônio está na nossa natureza, nossa natureza humana. A gente já nasceu com isso, não é porque exista, sabe? Então foi uma criação, foi pegada ali da mitologia grega. Não existe Satanás nem diabo e nem Lúcifer, tá? Só foi apenas criação ali da Igreja Católica. Aí depois que eu descobri isso tudo, aí eu
fui ajuntando essas coisas. Como assim? Eu fui enganada esse tempo todo dentro do sistema religioso. E eu descobri aí a verdade. Aí depois que eu virei até. Mas não para por aí, viu? Tem mais coisa. Sim, o suposto o dízimo, né? Eu me questionava muito sobre esse dízimo. Porque quando eu vivia dentro do sistema religioso, eu escutava muito os líderes religiosos me pedindo o dízimo. Falar que tem que dar o dízimo, o que era de Deus. Só que na Bíblia, ele fala que é dinheiro, né? Ele diz que eles fala que você tem que dar dinheiro, dízimo. Só que essa palavra dízimo, o que é os 10%, foi criada ali. Na verdade, foi criada ali pelos judeus, né? As 12 tribos dos levitas. Essa lei só foi apenas somente para aquela época. E só foi para os levitas, descendentes de Levi. Eu não sou levita. O seu líder religioso não é levita. Ninguém é descendente de Levi. Ninguém é judeu. Só foi apenas para os judeus descendentes de Levi que era existido ali o dízimo. Mas dízimo nunca naquela época era dinheiro. Até porque na época também existia dinheiro. Mas eles tinham que dar 10% de alimento e de animais, porque eles tinham 11 tribos que tinha trabalho, tinha terras. E tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então você vai olhar para a Bíblia e vai dizer, o seu líder religioso vai dizer que dízimo é dinheiro, que você tem que dar o que é de Deus, sendo que essa lei não foi pra gente, foi só apenas para os judeus, para os descendentes de Levi. Então outra contradição que eu vi na Bíblia, né? A outra mentira aí que eu aprendi dentro do sistema religioso. E também eu aprendendo a ler a Bíblia, eu lendo, interpretando a Bíblia e também fazendo pesquisas, eu descobri a verdade, né? Que dízimo não é dinheiro. E aí eu comecei a viver por muitos anos lá dentro do sistema religioso. Também fui humilhada pelo líder religioso, né? Fui humilhada, não fiz nada, não fiz absolutamente nada. Fui humilhada na frente de todo mundo. Ele me chamou a atenção na frente de todo mundo, não fiz nada, minha gente. E me humilhou mesmo, sabe? Debochou da minha cara. E assim, também vi muitos relatos relatos assim igual a esse, né? Também supostas mulheres que dizem fazer a obra de Deus também queriam mandar até mesmo nos dias que eu tinha que ir para a igreja ou não. Queriam mandar até mesmo na minha roupa, né? E outra coisa também, eu vi até mesmo um suposto líder religioso auxiliar, que ele estava com relação, assim, de namoro ou de casamento já, com uma mulher que não era da mesma fé. Porque eles ensinam lá dentro que você não pode ficar se relacionando, principalmente você que é líder religioso, enfim, um cargo grande aí da igreja, você não pode estar se misturando com pessoas que não é da sua fézinha, né? Aí se você fizer isso, você está caindo em pecado. Se cair na boca do outro chefe lá, do líder religioso, aí você é expulso, né? Então, era uma cachorrada danada. Era tudo nos escondido. E eu vi aquilo ali, né? E assim, eu vi tanta coisa no sistema religioso. O líder religioso dando em cima de mulheres dentro do sistema religioso. Então, era uma cachorrada só, minha gente. Eu vi muita coisa dentro desse sistema. Não foi brincadeira, viu? E eu sei o que eu passei por lá por dentro, né? Eu perdi, enfim, você aqui antes que me julgue. Então, descobrindo aí essas verdades, lendo mais a Bíblia, pesquisando mais, eu fiz com que eu aprendi, né, que é uma grande mentira aí, uma grande lenda a Bíblia. Assim como esse Jesus também foi criado, né? E eles ficam colocando medo nas pessoas. O inferno também, né? A Igreja Católica também criou junto com o Império Romano lá no século IV, século III, ali por ali. Eles também, 325 por ali. Eles criaram
ali o inferno, porque o inferno teve que criar, na verdade, né? Porque junto com o Império Romano, né, por ali, porque era muita guerra, então ele teve que criar um inferno, porque quem fizesse mais o mal naquela época, matasse, fizesse estupro ou fazesse essa cachorrada toda, essa pessoa tinha que ir pro inferno e ia ficar pela eternidade. Ou era o céu a eternidade, um lugarzinho bom, ou era o inferno, que era um lugarzinho mais ruim do mundo, né? O lago de enxofre que eles criaram aí, a Igreja Católica, junto com o Império Romano, né? Para poder controlar as pessoas e colocar medo. Aí, toda essa criação da Igreja Católica, e junto com o Império Romano, tá até mesmo no dia de hoje. E os líderes religiosos, eles colocam medo nas pessoas. Eles colocam medo e as pessoas vão para a igreja, por suas religiões, com esse medo. Esse medo de ir para o inferno, esse medo de ir querendo ir mais ir para o céu e não querendo ir para o inferno. O medo de, enfim, achando que realmente esse Jesus, ele é um bonzinho, né? Porque no sistema religioso eles pregam que ele é bonzinho, né? Que ele faz milagre, que ele é bonzinho, ele ajuda, ele faz isso. Só que se você for ler, se você for pesquisar sobre a história do cristianismo, aonde que começou o cristianismo, for ler lá seu Velho Testamento, você só vê muita contradição, muita mentira. Esse seu Deus aí, ele pedindo para matar criança, matar animais, derramamento de sangue. Então ele gostava de um derramamento de sangue. Ele amava, ele estava a favor ali do estupro. Sim, não podia, muita coisa, minha gente. Se eu for falar aqui, o tanto que esse seu Deus pedia para matar por cada merda na época, não era brincadeira, não é brincadeira, viu? Tem vídeo aqui meu no canal falando quem matou mais na Bíblia, se foi o diabo, foi esse Deus aí. Tem uns versículos mostrando aonde que esse Deus aí me pediu para matar, se quer que você esteja duvidando, né? Confira lá, tem vídeo meu aqui no canal. Então, eles criaram isso aí, né? A suposto céu, suposto inferno. E esses líderes religiosos, eles ficam enganando a cara dura. Eles pregam eles pregam o que está ali na Bíblia para as pessoas viverem ali presas naquele sistema. Só que ele não vive o que ele prega. Ele só apenas fala. Ele só apenas prega, mas ele não vive. Ele não vive o que ele fala para você. Ele não vive. Ele só apenas fala o que ele tem que falar, né? E ele coloca medo nas pessoas. Ele só apenas quer, o líder religioso só quer apenas seu dinheiro. Ele tá ali só por conta do seu dinheiro. Quando você tá doente, quando você fica doente, enferma, no hospital, né? Ele não chega nem lá no portão da sua casa. Quando você tá precisando de alguma coisa, de algum alimento, ele não vem, ele nem sequer pergunta se você tá precisando de alguma coisa. Ele não vai lhe visitar quando você tá doente, porque o interesse dele é só apenas no seu dinheiro. Ele não quer saber que se você tá bem ou está mal. Ele pode até se importar um pouco, porque assim não gera lucro para eles. Porque quanto mais o sistema religioso tiver cheio de clientes, de pessoas, ele vai dar certo para eles, né? Vai dar certo mais dele manipular as pessoas, né? Para colocar medo, né? Eles trabalham com medo. O ser humano, e assim como o animais também, você controla, para você controlar o animal ou até mesmo o ser humano, você tem que controlar com medo, né? Com medo. Então, eles têm que usar o medo, eles têm que usar aí o diabo, Satanás, para poder colocar medo em você. Tem que usar ali o inferno para poder colocar medo em você, né? Então, tudo isso, quando eu aprendi tudo isso, me fez com que eu virasse ateia, não acreditasse nesse Deus da Bíblia. Então, quando eu pesquisei tudo, esse Deus, afinal de contas, né? Se ele só apenas a historinha criada e pegada do Deus pagão, né? Fala que ele ressuscitou. Só que ele não deixou nada. Ele não deixou medicina.
Ele não deixou nada que você usa no dia de hoje, né? A ciência, ele não deixou nada. Esse de ser Jesus aí não deixou nada. Ah, mas Deus, se Deus aí emprestou a sabedoria dele. Não emprestou nada. Não emprestou nada. Ele não deixou nada. Os únicos que eu posso afirmar para vocês que deixaram foram os sumérios. Muito antes mesmo desse Jesusinho aí ser criado, tá? Esse Jesusinho criação da Igreja Católica junto com o Império Romano. Muito antes, esses sumérios, esses Anunnakis, vieram e deixaram aí muita coisa. E deixaram para os egípcios, o pessoal do Egito, que eles tinham convivência com esses seres, tá bom? Mas não é porque esse seu Deus deixou inteligência, sabedoria, ele não deixou nada. Ele só deixou lenda, só mentira, contradição, morte, derramamento de sangue. Ele só deixou isso. E enganação, porque esses líderes religiosos se aproveitam dessa mentira para eles poderem sungar de você o que você tem. E eles não estão nem aí. Eles fazem mesmo, eles pedem mesmo, tá? Sem piedade nenhuma, né? E eles não estão nem aí não, tá? Eles sabem da verdade. Alguns deles até sabem, alguns deles não, né? Mas eles não estão nem aí, ó. Até mesmo eu escutei uma vez um líder religioso falando que ele estava ali dentro da igreja só porque era o dinheiro mesmo. Porque ele sabia que o céu não existia, ele sabia que o inferno não existia. O inferno por si só está na terra. O inferno vai acabar quando você estiver morto ou morta. O inferno é isso. Ó, quando você morrer, ó, já era, vai ser eternidade. Não existe esse negócio de céu e eternidade, que seu espírito, até mesmo o espírito foi criado também, porque o espírito, Deus, aí fala, mas Deus é espírito. Deus não é espírito. Essa também foi outra criação da Igreja Católica. Porque espírito foi outra criação. Então, minha gente, vocês têm que ter essa noção. Que até mesmo o Papa mesmo falou inúmeras vezes, muitas vezes, ficou falando que o inferno não existe. Ele mesmo falou, né? A Bíblia é cheia de contradição, cheia de mentira. A Bíblia foi criada pela Igreja Católica, junto com o Império Romano. E também, a Bíblia também foi pegada de histórias, de mitologias de histórias da Índia, do grego, do Egito. A Bíblia por si só ela foi criada, pegada ali de muitas historinhas do Egito, de Deus pagão, de muita coisa. Então você precisa ter essa noção. Você precisa, por isso que isso me fez com que eu virasse a terra, porque eu leio muito a Bíblia, eu pesquisei muito e me abriu minha mente. Você precisa ter a mente aberta. Você precisa ter esse questionamento. Tudo isso, né, foi apenas criação da Igreja Católica para poder controlar as pessoas, né? E está no dia, até mesmo nos dias de hoje. Esse sistema está controlando tudo, né? E o Estado, o país, o Brasil é laico, né? Cada um acredita no que você quiser, deixa de acreditar no que você quiser. Porque hoje, engraçado, né? O Brasil é um lugar que tem mais cristão no mundo, é um país que tem mais violência. Se você for... Eu sei que também existe também outros países também que tem violência. Mas o mundo inteiro tem violência. Mas o país que tem mais roubo, um país que tem mais pessoas matando, enfim, fazendo mais, né? É um lugar que tem mais cristão. Mas por que será? Porque no Japão não tem. Japão, onde as pessoas têm mais pessoas ateias, pessoas que não acreditam nesse seu Deus, e por si só é um local que não tem tanta violência como o Brasil ele tem.
Então, minha gente, o que me fez ser ateia, graças à Bíblia, me fez com que eu sejasse ateia.